de número 14, versículo de número 19. Livro do Êxodo, capítulo de número 14, versículo de número 19. Os que forem localizando, identifique-se dizendo amém. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E você diz amém. Tome seu assento, por gentileza. Livro do Êxodo, capítulo de número 14, versículo de número 19, registra-nos o livramento de Deus dado à nação de Israel diante da nação egípcia. Todavia, a historicidade revela-nos que a nação de Israel estava por 430 anos aproximadamente sobre um jugo da nação egípcia. Esse período que a nação de Israel passou debaixo desse jugo, a nação de Israel só fazia sarcófago, pirâmide e se alimentava de pepino e de cebola, até que Deus resolveu levantar um homem para ser o libertador. Esse homem que Deus vai levantar para ser o libertador é Moisés. Todavia, Faraó havia ditado uma lei que toda criança do sexo masculino deveria ser morta, até que um varão da tribo de Levi deitou-se com uma mulher por nome de Joquebede, e ela, se achando grávida, escondeu a criança quando nasceu por quase 3 meses. Escondeu a criança quando nasceu por quase 3 meses. E vendo que não podia esconder mais, fez uma pequena arca da madeira chamada papiro, pinchou por dentro e por fora, a fim de lançar no rio Nilo. Observe que ela viu que não dava para esconder mais, porque a criança estava escondida, mas estava crescendo, estava escondida, mas estava desenvolvendo. A grande verdade é que se ela não esconde, aquela criança teria sido morta. Então tem um ditado lá no Ceará que se diz que aquilo que ninguém sabe, ninguém estraga. Sim, está escondido, mas está crescendo, está escondido, mas está desenvolvendo. Lança a criança no rio Nilo e Miriam observa de longe. Escrito está que ficou na orla do rio Nilo, enquanto as donzelas passeavam, a princesa se asseava e viu a arca, e viu a criança, e mandou trazer as donzelas. Eu parei para me perguntar o porquê que as donzelas não viram, se elas estavam passeando e a princesa estava se asseando. É porque Deus não revela projeto para quem não tem poder para manter vivo. É por essa razão que quem viu a arca, que quem viu a criança foi a princesa. Ela se encheu de íntima compaixão, mandou trazer uma das hebreias para amamentar e assalariar, e quem veio foi essa mulher, por nome de Joquebede. Dos 3 meses até os 40 anos de idade, aquela criança cresce dentro do palácio real, recebe o nome de Moisés, que no original significa tirado das águas. Segundo algumas correntes teológicas, diz que ele chegou no grau 85 do nível de conhecimento da cultura egípcia, de tal maneira que ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era. E em uma das divergências dos hebreus com os egípcios, ele desembanhou a espada de um egípcio, matou-o e o sepultou ali, ficando ele à margem da lei egípcia. Ele foge para os desertos de Midian. Ele foge para os desertos de Midian. Quando chega lá, ele observa que tem 8 pastoras sendo assaltadas. Ele defende as pastoras, dá de beber às pastoras, que elas retornam para casa e diz para o seu pai, por nome de Jetro: um homem hebreu nos livrou da mão dos salteadores. Um homem egípcio nos livrou da mão dos salteadores. Um homem egípcio nos livrou da mão dos salteadores. A pergunta que não quer calar: se Moisés era um hebreu, por que
que elas disseram um egípcio? Moisés estava saindo da terra do Egito e ele estava caracterizado como um egípcio. Vou repetir, ele estava caracterizado como um egípcio. É por essa razão que tem alguém que diz assim: mas roupa não define crente. É verdade, mas crente define a roupa que vai usar. É por essa razão que Deus vai levar Moisés para o Egito para tirar dele toda a característica, todo o caractere egípcio. Isso faz com que 40 anos depois, Moisés, casado com Zípora, gera filhos e filhas. Ele já não tem mais característica egípcio, ele já não tem mais caractere egípcio. Ele agora se parece com um pastor. O que ele tem é um cajado e um punhado de ovelhas, e escrito está que ele, passando as ovelhas para o outro lado do deserto, ao saber, o Horebe de Deus, o Horebe de Deus, ele teve uma estranha visão. Ele viu que um anjo desceu no meio da sarça. E a sarça queimava, mas não se consumia. E Moisés disse: irei lá e verei essa estranha visão. Quando ele vai até lá, o Senhor fala do meio da sarça dizendo: tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisa é terra santa. Observe que o que atraiu Moisés para a sarça foi o anjo descer no meio da sarça e a sarça queimar, mas não se consumir. Aqui tem duas vertentes. Primeira vertente é que Moisés, ele não é atraído pela sarça em si, porque Moisés estava acostumado a ver sarça naquela região. O que faz Moisés ir até a sarça é o fato da sarça não se consumir. Prove para mim, pastor. A sarça, ela tem uma característica, um caractere. Ela é seca, dentro do seu caule tem um líquido gasoso que, com o calor do deserto, ela queimava facilmente e se consumia facilmente. Moisés disse: eu vou ter que ir, porque toda a sarça que eu vi se queimar, ela se consome. Essa daí não, ela queima, mas não se consome. Então o que leva Moisés para a sarça, vou repetir, o que leva Moisés para a sarça não é o fogo que ela tem, porque ele está acostumado a ver sarça pegar fogo. O que leva Moisés para a sarça é a resistência que ela possui. Vou repetir, é a resistência que ela possui. O que adianta termos fogo e não termos resistência? O que adianta pularmos aqui e cair lá fora? O que adianta marcharmos aqui e cair lá fora? O que Deus quer te dar, além de fogo, Deus quer te dar resistência. Moisés chega na sarça e Deus diz: tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisa é terra santa. Em uma das correntes teológicas afirma que Moisés, por ter crescido na cultura judaica, na cultura egípcia, ele te conhecia a maneira de reverenciar os ídolos da terra do Egito. E qual era a maneira que os egípcios reverenciavam, pastor? Eles tiravam as suas sandálias em forma de reverência. Nessa corrente teológica, os teólogos dizem que Deus manda ele tirar as sandálias porque ele estava diante de uma divindade poderosa. Isso é uma prova teológica, mas eu acredito nessa seguinte verdade. Por eu ser um pregador simples, vou repetir, por eu ser um pregador simples, em oração Deus me disse uma verdade: Isaac, experimenta tirar a sandália dos pés e pisar no chão, você vai ficar sensível. Vou repetir, você vai ficar sensível se o chão está frio ou se o chão está quente. Deus está dizendo: Moisés, tira as sandálias, porque tu entrou na minha presença e não percebeu que aqui eu estava. É bem verdade que é possível alguns jovens terem entrado aqui e ainda não ter percebido que aqui ele está. Tira essa sandália dos seus pés e você vai perceber que ele aqui está. Diga para alguém, só se puder, diga para alguém: aqui ele está. Diga para ele: aqui ele está. Sim, ele disse: quem é, Senhor? E o Senhor disse: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó.
que é que Deus está dizendo a Moisés? Primeiro, eu sou o Deus que me relacionei com os teus pais, eu sou o Deus que quero me relacionar com você. Deus é Deus de relacionamento, ou seja, alguém que aqui está porque Deus havia se relacionado com seu pai, e é por isso que você vai estar aqui. E alguém que aqui estará é por causa de você que teve uma relação com Deus, e Deus não vai perder alguém da sua família. Vou repetir: Deus não vai perder alguém da sua família. Agora, segundo, sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É como se Deus estivesse dizendo: Moisés, tu passou muito tempo no Egito, tu conheceu Osíris, Anubis, Ra. Quem sabe você não conheça o Deus Yahvé, mas com certeza você conheça o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Sabe o que é que Deus está dizendo? Eu vou usar Abraão como referência, vou usar Isaac como referência e vou usar Jacó como referência. A grande verdade é que nós temos que ser referência nessa geração para influenciar, para persuadir. Alguém vai conhecer a Deus por causa de você. Vou repetir para ver se você dá glória. Alguém vai conhecer a Deus por causa de você. Deus olhou para Moisés e disse: eu tenho ouvido o gemido do meu povo. Vai a Faraó e diz que eu quero meu povo adorando no deserto. Vai a Faraó e disse: eu quero meu povo adorando no deserto. Moisés olhou para Deus e disse: eu sou um homem de língua pesada, eu não sou eloquente. Deus disse: eu já preparei tudo, eu te dou o esboço e Arão desenvolve. Eu te dou o esboço e Arão desenvolve. Vai, Moisés. Moisés vai até Faraó com os dois sinais, da mão leprosa e do cajado que se transforma em serpente. Os magos que ali estavam, os astrólogos que ali estavam, disseram: isso aí é magia, isso é astrologia. Soltaram as suas pequenas varas que se transformaram em serpente, só que a serpente de Moisés devorou todas elas. Olhe para cá, porque aqui eles estão imitando, só que o que permanece é o que é de Deus. O que permanece é o que é de Deus. Eles podem até imitar, mas o que vai permanecer é o que é de Deus. Moisés pegou na cauda, se transformou em cajado, botou a mão dentro da orla, se tornou sã. Deus olhou para Moisés: tem problema não, Moisés, eu vou mandar 10 pragas para a terra do Egito, e nessas 10 pragas Faraó vai ter que se curvar. 10 pragas, estende a tua vara sobre o rio Nilo, e o rio Nilo se transformou em um grande rio de sangue. Se vocês não sabem, o rio Nilo é considerado um deus para os Egito, ou seja, o Deus Nilo. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui? Eu estou chamando Deus Nilo para dentro do ringue, para dentro do auquitódromo, e vou mostrar quem é Deus aqui na terra do Egito. Vou mostrar quem é Deus aqui na terra do Egito. Deus precisava mostrar os seus sinais, porque o povo que estava lá estava acostumado com a idolatria, com o politeísmo, e Deus precisava mostrar que quem era Deus lá não era o Nilo, quem era Deus lá era Jeová Yahvé, Jeová Yahvé, Jeová Yahvé. A segunda praga foi as pragas das rãs. Faraó quer tomar banho na banheira, tem rã na banheira. Faraó quer almoçar, tem rã no almoço. Faraó quer jantar, tem rã na janta. Aí Faraó disse: vem cá, vamos fazer um plebiscito aqui, porque eu quero saber o que é que está acontecendo. Rã é um deus também na terra do Egito, e Deus está mostrando que quem é Deus lá não é o Deus Rã, quem é Deus lá é Deus Yahvé, Jeová Yahvé. Quando Moisés entra, Faraó diz: o que é que tu quer, Moisés? Aí Moisés diz: quem quer não sou eu, quem quer é Jeová Yahvé, o seu povo adorando no deserto. Sabe o que é que Faraó disse? Por que você não disse logo? Não precisaria nem essa confusão toda. Se você tivesse dito logo, Moisés, nós teríamos evitado tanto problema. Aí lá vem a primeira proposta de Faraó. A primeira proposta de Faraó é essa: Moisés, não precisa ir para o deserto para adorar. Levante um altar aqui ao Deus de vocês e adore, porque aqui tem altar ao Deus Nilo, aqui tem altar ao Deus Rã,
Levante ao Deus de vocês também. Sabe o que foi que Moisés disse? Não ficará uma unha do povo hebreu na terra do Egito. Eu sei que eu estou pregando para moças, para rapazes, e lá vai a verdade de Deus para você. A mesma proposta de Faraó para Moisés é a mesma proposta do diabo para a igreja. Para que sair do mundo se dá para ser crente no mundo? Vou repetir: para que sair do mundo se dá para ser crente no mundo? Só que a mesma resposta de Moisés para Faraó é a mesma resposta da igreja para Satanás. Não ficará uma unha do povo hebreu na terra do Egito. Sabe o que é que Moisés está dizendo? Não haverá culto no Egito. Pode ser uma verdade aqui para vocês que são teleguiados pelas plataformas virtuais. Observe que hoje em dia todo mundo se declara crente. Wesley Safadão se declara crente, Tirulipa se declara crente, Simone Simara se declara crente. Só tem uma coisa que eu preciso dizer para vocês: Deus não divide nós com ninguém. A proposta de Deus para a igreja é que a gente saia do Egito, é que a gente saia do mundo. E por que que eles não querem sair, pastor? Porque não querem abrir mão dos seus cachê milionário. Só tem uma coisa que Deus está mandando eu dizer: quer adorar a Deus? Abre mão do pepino, abre mão da cebola e vem para o deserto ser sustentado pelo maná. Vem para o deserto ser sustentado pela água da rocha. Se você estiver do lado de alguém, diga para ele: e aí, meu filho, vai dar glória a Deus ou vai ficar com essa cara de paisagem? Vamos lá, porque parece que virou moda. Virou ou não virou? Tem um evangelho que estão apresentando por aí que parece que dá para ir para a igreja de noite e de madrugada ir para as baladas da vida. Aqui não, Satanás. Não haverá altar de Deus na terra do Egito. O altar vai ser levantado no deserto. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê? Pegue na mão desse crente, só se você puder, pegue. Diga para ela, diga para ele, diga: maior do que a proposta de Faraó é o propósito de Deus sobre a sua vida. Diga para alguém: maior do que a proposta de Faraó é o propósito de Deus sobre a sua vida. Olhe para cá que lá vai. Aí lá vem a terceira, vem a quarta praga. Faraó disse: mande chamar de novo, vem cá. Faraó perguntou: o que tu quer, Moisés? Ele já disse que não é eu que quer, é Jeová Yahvé que quer. O seu povo adorando no deserto. Então façamos assim, leve as mulheres, deixe os homens, as crianças. Aí a Bíblia diz que Moisés olhou e disse: nada disso. Se for de sair, vai sair todo mundo, porque não ficará uma unha do povo hebreu aqui na terra do Egito. Lá veio a quinta, sexta. Aí Faraó disse: vem cá, Moisés, de novo. O que é que tu quer? Já disse que quem quer não sou eu, quem quer é Jeová Yahvé. Então faça assim, Moisés: leve os homens e as mulheres e deixe as crianças. Moisés olhou e disse: eu já disse que Deus quer o seu povo adorando no deserto, e não ficará uma unha do povo hebreu aqui. Você já prestou atenção que o alvo de Faraó para esse tempo são as crianças, e está começando desde a pedagogia, dentro das nossas escolas, implantando ideologia de gênero, trazendo para dentro das nossas escolas uma confusão na mente das nossas crianças. Só que a resposta de Moisés para Faraó é a mesma da igreja para Satanás: nós não vamos abrir mão das nossas crianças. Quem crê nessa palavra, levante a mão, não que é pouca, levante as duas e dê pelo menos um brado de glória para Jeová. Lá vem a oitava e a nona, e Faraó diz: faz o seguinte, Moisés, pode ir embora, só deixa tudo que vocês adquiriram aqui. Moisés olhou e disse: eu disser para você, Faraó, que no final da saída vai ter até indenização, até o ouro do Egito a gente vai levar. E tem gente que acha que Deus tirou a gente do mundo para a gente ficar pobre na igreja. Deus está dizendo: não vai ficar é nada na terra do Egito. Existe bênção de Deus para aqueles que crê. Quem crê nas bênçãos de Deus, levante a mão, não que é pouca, levante as duas e dê o melhor brado de glória para Jeová.
assim. Aí Moisés olhou e disse: não vai ficar uma unha. Deus quer o seu povo adorando no deserto. Aí Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, não tem propósito, não tem acordo com Faraó. Eu vou enviar a 10ª praga. Só que a 10ª praga vai ser diferente de todas as 9. A 10ª praga, o espírito da morte vai passar. E a casa que não tiver a marca do sangue do cordeiro, eu vou matar todos os primogênitos da terra do Egito. Para que esse espírito da morte não entre na casa dos hebreus, manda eles trazer um cordeiro ou um cabrito de 1 ano de idade, sendo virgem, sacrifica, e o sangue passa nos umbrais. A carne não é cozida e nem crua, a carne é assada na brasa. Tá bom, Moisés? Tá bom. Naquela noite Faraó teve que sentir o cheiro de churrasco nas suas narinas. Se tem uma coisa que crente gosta, é de churrasco, é ou não é? Pegou o sangue e passou nos umbrais, porque seria o sinal. Aquela noite a terra do Egito ia descobrir que só tem uma coisa que o espírito da morte respeita. E o que é, pastor, que o espírito da morte ia respeitar naquela noite? O espírito da morte naquela noite não respeitaria diploma. O espírito da morte naquela noite não respeitaria credencial de pastor, evangelista, presbítero, diácono e auxiliar. O espírito da morte naquela noite não respeitaria paletó do Ricardo Almeida, do Cris Martini, relógio Rolex, sapato bico fino. O espírito da morte naquela noite não respeitaria vestido da grife, nem cabelo na chapinha. Só tinha uma coisa que o espírito da morte ia respeitar naquela noite. E o que era, pastor? Carro importado, moto importado? Não. Só tinha uma coisa que o espírito da morte ia ter que recuar: o sangue do cordeiro estampado na porta dos umbrais. Vou repetir para ver se você pega. O sangue do cordeiro estampado na porta dos umbrais. Eu vou profetizar para quem trouxe mão para receber. Eu vou profetizar. Deixa eu ver se tem alguém ali. Já tem uma lá levantada, a mão lá atrás. Quem trouxe a mão, levanta que eu vou profetizar agora. Não haverá velório na tua sala. O que vai haver lá é culto de ação de graça, diz o Senhor dos Exércitos. Pastor, sabe o que foi que o Espírito de Deus acabou de me dizer? Isaac, eu vou aspergir uma gota do sangue na palma da mão de crente aqui agora. Vou repetir para ver se você pega. Deus vai aspergir uma gota do sangue na palma da mão de crente aqui agora. Sabe o que é que Deus está mandando eu dizer? O cortejo fúnebre está sendo cancelado agora, por causa da marca do sangue do cordeiro. Deixa eu ver quem quer ser marcado pelo sangue. Levante uma mão, não que é pouca, levante as duas que lá e vai. Aonde tiver um crente com as duas mãos levantadas, receba a marca do sangue do cordeiro aí agora. Vou te dar 1 minuto para adorar, 1 minuto. Oremandio reminácia. Oh maravilha, oh maravilha, oh maravilha. Pela primeira vez eu vou te pedir isso. Pegue na mão desse crente aí, porque Deus acabou de me dizer: Isaac, eu estou dando livramento para crente aqui agora. Gente que aqui não está, por causa da marca do sangue que está aspergido na palma da tua mão, o espírito da morte vai ter que recuar da tua cidade, vai ter que recuar do teu bairro, vai ter que recuar da tua casa. Aperte a mão desse jovem até ele dar glória a Deus. Aperte a mão dessa moça até ela dar aleluia. Levante a mão dele lá em cima, porque essa noite palavra de maldição está caindo por terra agora. Enquanto tiver crente dando glória a Deus aqui, dando aleluia aqui, o espírito da morte vai bater em retirada. Quem crê, abre a boca para dar glória. A casa que não tinha a marca do sangue, o espírito da morte entrou. Primogênitos foram mortos naquele dia, inclusive o filho de Faraó, Ramsés, a reencarnação do Deus Ra, venerado na terra do Egito como Deus da vida. Que eu vou falar que é sério, pasme. Deus é o único que mata e não responde na justiça, o artigo 121. Sobre ele está o poder da vida e sobre o poder da morte.
Faraó veio com seu primogênito, que era considerado um deus. Se eu fosse falar aqui o tema da mensagem, eu poderia dizer batalha dos deuses. É Jeová dizendo assim: cada praga é um deus que eu estou derrubando no ringue, no auquitódromo. Quem é maior na terra do Egito é Jeová Yahvé, o teu Deus, que é o dono da vida e é o dono da morte. Eu vou repetir para ver se você pega. O teu Deus é maior, o teu Deus é maior, o teu Deus é maior. O pastor, quem sabe melhor do que eu, que as pragas eram para a terra do Egito, mas para o povo hebreu eram as maravilhas de Deus. Praga para a terra do Egito, para o povo de Deus eram as maravilhas. Agora pega a visão, porque as maravilhas, pastor, porque enquanto o mundo está encarando aí as pragas como praga, a igreja está encarando as pragas como os sinais da vinda de Jesus. A saída do povo hebreu naquele dia é a representação da saída da igreja. Sabe o que é que Deus está mandando eu dizer? Vai apertar mais um negócio ainda, porque o Egito não é o lugar dos hebreus, a terra não é o lugar da igreja. E eu vou dizer aqui uma verdade para você: quem é da terra, quando vê as pragas, fica assustado, mas quem é de lá vê como sinal e abre a boca para dar glória, abre a boca para dar aleluia. É ou não é? Eita, que eu arrepiei aqui agora. Lá e vai. Quem está preparado aqui nessa noite para decolar na asa do anjo, prepare, porque isso aqui vai tremer. Até o final da mensagem vai tremer. Faraó olhou para Moisés e disse: tira esse teu povo daqui. Agora, no dia que tu vê essa face, é o dia que tu morre. Olha a ameaça que Faraó deu. A ameaça foi essa: tu não volta para cá mais não, se voltar morre. Quantos que Deus não arrancou do mundo, que se voltar para o mundo a cova já está aberta? Vou repetir: quantos que Deus arrancou do mundo, que se voltar para o mundo a cova já está aberta? Lá vai Moisés com cerca de 3 milhões de almas, levando o povo para a terra da promessa. Durante a noite tem uma coluna que aquece do frio, e durante o dia tem uma nuvem que refrigera do sol. Faraó montou seu exército de 600 mil carruagens com seus cavaleiros e disse: vamos atrás de Moisés, vamos atrás de Moisés. Se você ler a Bíblia, você vai ver que Faraó de carruagem não conseguia acompanhar Moisés. Por quê? Porque se durante a noite Faraó tem que parar por causa do frio, tem uma coluna que faz Moisés continuar andando. Se durante o dia Faraó tem que parar por causa do sol, para Moisés tem uma nuvem que faz Moisés continuar andando. Sabe o que é que Deus está mandando eu dizer? Enquanto o teu inimigo está de carruagem, não consegue chegar aonde você andando está conseguindo chegar, é porque existe algo de Deus sobre a tua vida e ninguém entende o mistério. Ninguém entende o mistério. Êxodo capítulo 14, pastor. Êxodo capítulo 14, versículo 1 e versículo 2. E disse o Senhor a Moisés: retroceda e acampe-se diante de Baal-Zefon, em Migdol, em Pierrode, que significa beco sem saída. Beco sem saída. Baal-Zefon, terra de canibal. Migdol, montanha de 3 mil pés de altitude. Pierrode, beco sem saída. Na frente o mar vermelho, e atrás lá vem Faraó com seus cavaleiros. Deus levou Moisés para uma arapuca. Vou repetir: para uma arapuca. E quem é a isca? É o próprio Moisés. Só que Deus disse: Moisés, acampe. Vou repetir: acampe. Vou repetir: acampe. Como é que no meio de perseguição Deus manda Moisés acampar? Já não bastava mandar Moisés retroceder? O que é isso, pastor? É Deus dizendo: Moisés, eu estou atraindo o teu inimigo para a arapuca que eu armei para ele. Lá e vem Faraó atrás de pegar Moisés. E enquanto Faraó vem atrás de pegar Moisés, diz a Bíblia, vou repetir, diz a Bíblia, que o anjo que ia na frente saiu da frente e veio para trás. A nuvem que ia na frente saiu da frente e veio para trás. Que de tal maneira, senhores e senhoras, o anjo e a nuvem ficou entre o exército dos egípcios e entre os hebreus. Se você ler o versículo
versículo de número 15, vai dizer assim: de maneira que era escuridão para os egípcios, mas era claridade para os hebreus. Era claridade para os hebreus. Você não pegou? Eu vou fazer uma exegese fiel aqui. Quando a gente precisa que Deus vai na frente, Ele vai na frente abrindo o caminho, despedaçando as correntes, quebrando os ferrolhos. Mas quando a gente precisa que Ele venha para trás, Ele vem para trás para guardar a nossa retaguarda. Sabe o que é que Deus está mandando eu dizer hoje? Deus está entrando no meio dessa batalha. Deus está entrando no meio dessa peleja. Se você não der glória agora, está ruim para você. De tal maneira que era escuridão para os egípcios, mas era claridade para os hebreus. Sabe o que é que Deus está dizendo? Os teus inimigos não te vê, mas você consegue ver os teus inimigos. Pega a visão que é de graça. Quando Ele te procura na direita, Jeová já te colocou na esquerda. Quando Ele te procura embaixo, Jeová já te colocou em cima. Quando Ele te procura atrás, Jeová já te colocou na frente. Eu vou ter que falar para você. É por isso que a macumba não pega, a feitiçaria não pega, porque você está escondido por Deus. Só quem está escondido em Deus aqui, levante a mão, segura lá em cima por gentileza, abre a sua boca e dê um brado de glória para Jeová. Sim, escondido em Deus. Escondido em Deus, pastor Cine. Eu me lembro que eu ganhei um jovem para Jesus. Esse jovem era faccionado. Quando eu ganhei ele para Jesus, eu digo: meu filho, você tem que abrir mão da facção. Ele disse: pastor, eu rasgo a camisa. Só tem uma coisa que eu não faço, é abrir mão da minha ponto .40. De que ponto .40 que nada? Você vai andar agora armado com a 66 calibre. Ele olhou para mim e disse: pastor, mas eu sou decretado de morte. Eu olhei para ele e disse assim: decretado você está pelo céu. A partir de hoje Deus vai te esconder, vai te tornar invisível, vai te esconder e vai te tornar invisível. Segura aí, vai te esconder e vai te tornar invisível. Ele um dia chegou no portão da minha casa, pálido, seus beiços estavam transparentes. Ele disse: pastor, você não sabe o que aconteceu? Eu disse: é claro que não, você não me contou ainda. Ele disse: pastor, eu parei na praça para comprar uma batatinha para mim degustar. Quando eu parei lá para comprar batata, um rapaz ligou atrás de mim dizendo assim: vem aqui, que ele tá de bobeira, tá com a camisa tal, com a calça tal, como diz na linguagem dele. Pastor, meu joelho travou, eu não ia para frente e nem ia para trás. Daqui a pouco chegou o rapaz para me executar. Pastor, eu tô lhe dizendo que eu só me lembrei do que o Senhor me disse. O que foi que eu te disse? Ele disse: o Senhor me disse naquele dia que Deus ia me guardar, que Deus ia me esconder, que Deus ia me tornar invisível. Eu disse: foi. Aí ele olhou para mim e disse: pastor, naquela hora que o rapaz chegou para me executar, ele pegou o telefone de novo, ligou e disse: cadê, cara? Tu deu a fita errada, eu não estou vendo ele. Disse: pastor, não tem como, o cara estava quase cheirando o meu pescoço. E eu só lembrei que o Senhor disse: Deus vai me tornar invisível, Deus vai me esconder. Eu vim aqui dizer pelo menos para 2 crentes: o diabo não vai te achar, o inferno não vai te achar. Deus está te escondendo nessa tarde. Quem crê nessa palavra? De ominência. Pastor, já eu continuo a mensagem, porque eu preciso entregar isso aqui agora. Levante as duas mãos, pelo amor de Deus. Levante a mão, levante a mão. O Espírito de Deus acabou de me dizer: Isaac, eu estou entrando com livramento aqui agora. O espírito de morte está batendo em retirada agora, enquanto a igreja da glória, enquanto a igreja da aleluia está descendo uma graça de Deus aqui. Quem pode? Eu vou te dar 1 minuto para adorar. 1 minuto para adorar. 1 minuto. 1 minuto. Eu vou esperar você adorar. Vou esperar você adorar. Oremanjo reminas. Segura os instrumentos, segura todos os instrumentos. Oh, maravilha. Pegue a mão desse crente, por gentileza. É pela segunda vez que eu te peço.
O Espírito Santo de Deus acabou de me dar uma direção aqui. O Espírito de Deus disse: Isaac, nós estamos em guerra. Está acontecendo livramentos visíveis e livramentos invisíveis. Se você conseguisse contemplar o tamanho da batalha no mundo espiritual, só tem uma coisa: Jeová entrou no meio da guerra e está dizendo para alguém aqui: o decreto de morte está sendo quebrado agora. Se você está segurando a mão desse jovem, a mão dessa moça, ali na arquibancada e aqui no meio da igreja, levante a mão dele lá em cima. Se puder fechar os olhos para abrir a boca, lá e vai. Jesus disse para mim: Isaac, dê 1 minuto para minha igreja me adorar, que eu vou quebrar a fúria de Satanás agora. A fúria de Satanás agora. Pastor, quais são os livramentos visíveis? É aquele que a gente vê, é aquele que a gente percebe. E quais são os livramentos invisíveis? É aquele que você nem sabe. A arapuca já estava preparada, mas Jeová fez você entrar na outra rua só para te livrar da cilada de Satanás. Em 1 minuto, Jeová vai quebrar o laço, cortar a lança, queimar os carros no fogo. Quem crê? Quem crê? Vai lá. 1 minuto de glória. 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50 segundos para você abrir a boca e dar glória. Jesus vai batizar com o Espírito Santo aqui agora. 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40 segundos de glória. Jesus vai renovar agora. Olha lá, presbítero Góes, o que Jesus está fazendo no jovem aqui. 39, 38, 37, 36, 34, 33, 32, 31, 30. Eu não vou contar mais. Ele vai te encher agora. Pega, 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 pega. Ele vai te encher, ele vai te encher. Está sendo quebrado agora. Quem crê, abre a boca para dar glória. Vai lá. Som de línguas estranhas. Camutsi remiai. Calubria joremitria. Canto reminísia. Rebutsi revasia jomines. Calubria terra. Rebutsi reminísia jominaia. Canto rebenensi reminusi jominai. Urimica lamanjo reminusa jomene que la fomenzi revia. Obuti reminacia cobitere me candalaia. Por causa deste impacto, jovem, Jeová está desmantelando tudo aquilo que o diabo preparou para essa semana. Essa região vai ser impactada com a glória de Deus. Prepare-se, porque os decretos de morte estão sendo quebrados agora. Deixa eu ver quem é de guerra. Deixa eu ver, deixa eu ver. Quem é de guerra vem no glória. Quem é de guerra vem no aleluia. Vai! Rebutsi reminaia. Olha o dom de variedade de línguas que Deus está te dando aí agora. Olha o dom de profecia que Deus está te dando aí agora. Jovens cheios do Espírito Santo, que não tem vergonha de falar línguas estranhas, que não tem vergonha de profetizar. Cadê os jovens que Deus já arrancou do Egito? Cadê? Cadê os jovens que Deus já arrancou do mundo? Cadê? Cadê os jovens que vão abraçar a proposta de Deus, o propósito de Deus? Cadê? 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 Vou deixar você adorar.
Para sair do Egito tem que passar pelas águas. Para sair do mundo tem que descer as águas. Moisés, por que clamas a mim? Diga o povo que marche. Estende o cajado. Eu estou encerrando agora. Ele estendeu, o mar se abriu. Ei, meu vaci reminetria. Quando o mar se abre, eles passam o pés enxuto. Eu creio no que a Bíblia diz. Eles passaram com água no tornozelo, alguns teólogos. Fantástico. Lançou a matéria que as carruagens de Faraó estão lá até hoje. Quando eles passam aos pés enxutos, imagina só. Miriam, parece que congregava aqui em Rio Largo, puxou um pandeiro, começou a bater o pandeiro e começou a cantar. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. É como se alguém estivesse dizendo assim, cadê o Nilo? Ela dizia, só o Senhor é Deus. Cadê Rã? Ela dizia, só o Senhor é Deus. Cadê Anubis? Ela dizia, só o Senhor é Deus. Cadê Osíris? Ela dizia, só o Senhor é Deus. Cadê Rá? Dizia, só o Senhor é Deus. Quem pode dizer hoje, só o Senhor é Deus? Oh, se você não consegue adorar pelo que Deus já fez, eu não sei o que você veio fazer aqui nesta tarde. E o que foi que ele já fez? Ele já te arrancou com um braço forte da terra do Egito, envergonhou os ídolos da terra do Egito. E a igreja era para estar batendo o pandeiro e dizendo, só o Senhor é Deus. Oh, pastor, me dê autorização para falar. Com a autorização do pastor, eu quero falar isso aqui. Não dá para estar numa reunião dessa e sentir vergonha de abrir a boca para dar glória a Deus, e sentir vergonha de abrir a boca para dar aleluia. E eu vou dizer uma coisa para você: quem sente Deus na alma não fica com a boca fechada. Quem sabe da onde Deus arrancou, que já frequentou consagração, que já frequentou oração de meio-dia, que já frequentou 5 de oração, isso aqui está uma maravilha. Cadê os crentes que ainda buscam Deus? Eita, que é hoje isso aqui vai descer uma graça de Deus aqui, só para você ficar sabendo hoje. Enquanto você tiver coragem de abrir a boca para levantar a mão agora, quem tem coragem de abrir a boca e levantar a mão agora, vai cair por terra em Chupilinta, Preto Velho, Maria Mulambo, Pombagira, Tranca-Rua, Enxu Caveira. Enquanto a igreja está adorando aqui, pastor, Jeová está quebrando a força das trevas. As bocadas serão fechadas, os traficantes aceitarão a Jesus, os viciados vão vir para a igreja, a obra perfeita de Deus vai ser executada. O mar está se abrindo, e cadê os crentes que diz, só o Senhor é Deus? Se Faraó tentar entrar, vai fechar a porta para ele, porque a porta que Deus abriu é para você. A porta que Deus abriu é para você. Dá para dar glória a Deus ou está difícil? Dá para dar aleluia ou está difícil? Oh, quem está vivo fica de pé, fica de pé. Só quem está vivo fica de pé. É, mas Uramacalamanjo remitria. É muito caminhar a cama de remise fazia de remetre fobre daia. É te calamando reminúcia. É lutre cleminência. Eu sei que o senhor crê em visão, pastor. Aquela irmã que está lá atrás, enquanto ela levantava a mão, dava glória, eu via em uma visão um sede branco entrando, virando um cântaro sobre a tua cabeça, filha, e descia uma água cristalina, e Deus dizia assim, eu estou lavando-te da cabeça até a planta dos pés. Sabia que Deus está te dando autoridade aí agora para pisar em serpente, em escorpião? Rebute, reminiza, dominasse, anda. Enquanto levanta a mão, enquanto abre a boca, Jeová está entrando na tua casa, está quebrando os ferrolhos, as portas de bronze. Há uma vitória chegando para você, diz o Senhor dos Exércitos. Quem crê, quem crê, quem crê? Cadê o vaso do violão? Prepara, prepara, pegue na mão desse crente e fecha o corredor. Isso.
Jesus vai batizar com o Espírito Santo agora. Jesus vai renovar agora. Se você puder se deslocar do lugar, deixar a Bíblia na cadeira, feche o corredor da direita, feche o corredor do meio, isso. Pegue na mão desse crente, levante a mão dele lá em cima. Levante a mão dele lá em cima. Pastores, evangelistas, presbíteros, me ajude a estender as mãos sobre esses jovens aqui. Me ajude a estender as mãos sobre esses jovens aqui, porque Deus vai dar uma sacudida nesses rapazes, vai dar uma sacudida nessas moças, vai descer uma graça de Deus aqui, que tem jovem que vai voltar dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Levante a mão dele lá em cima, levante a mão dela lá em cima. Se você tiver coragem de fechar os olhos, eu vou fazer uma oração aqui agora, e se tu crer, o Espírito de Deus vai passear entre nós aqui, e haverá um mover espiritual nessa casa. Quem crê? Cadê os jovens que vão orar? Fecha os olhos. Em nome de Jesus, Senhor, a tua palavra é poderosa, e eu quero declarar agora sobre cada moça, sobre cada rapaz que está nesse impacto jovem. Derrama o teu azeite aqui agora, que não fique um jovem sem sentir a virtude do teu Espírito Santo, que os sinais sejam manifeste em falar em línguas estranhas, que os sinais sejam manifestados em glorificar o teu nome agora. Se tiver aqui, Jeová, alguém que tiver coragem de puxar o pandeiro para gritar: só o Senhor é Deus, e enche agora, e enche agora, e enche agora. Ele vai te encher, ele vai te encher, ele vai te encher, ele vai te encher. Já tem jovens chorando ali, já tem moça chorando ali. Abre a boca e dá glória, vai. Faz barulho para toda a região 3 e 4 escutar. Abre a boca para fazer barulho. Servo de Deus, enquanto canta agora, Jeová vai encher jovens aqui no meio dessa quadra. Quem crê, abre a boca e adora, vai lá. Isso. Seja cheio, seja cheio, seja cheio.